Bom dia, pessoal. Tô vindo aqui para a devolutiva da apostila número 1 ainda, né? Eu estudo sobre as retas paralelas e retas transversais, que foi o último roteiro que nós passamos, o segundo roteiro. E aí eu vou começar com a atividade número 1 da situação de aprendizagem 5. A situação de aprendizagem número 5, atividade 1, ela é repartida em 1.1 e 1.2. Nós vamos fazer junto com você, eu vou fazer agora, tá bom? Primeiro, a atividade fala o seguinte: relação entre os ângulos formados por retas paralelas cortado pela reta transversal. Qual é o objetivo da situação? Identificar ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal, né? Observando a figura 1, responda. Bom, nós temos a figura 1, são duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Observamos que essas duas retas paralelas cortadas por essa reta transversal, ela forma o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, D, E, F, G, H, né? Então, eu tenho aí quantos ângulos formados aí? Primeira pergunta da 1.1, o item A fala o seguinte: quantos ângulos da reta T, que é a reta transversal, forma com as retas paralelas RS? Então, a reta RS e a reta T. Ora, ao observar que a reta T transpassa as retas RS, nós observamos a formação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. Então, quantos ângulos são formados? São formados exatamente 8 ângulos. 8 ângulos são formados, certo? Quando a reta T transpassa as retas R e S, tá certo? Então, essa é a primeira perguntinha, a primeira resposta é bem facinho, né? Duas retas paralelas, que ao que indica tudo, que elas não tendem a se encontrar em momento nenhum no espaço, transpassada por uma reta transversal, né? Ela vai formar exatamente 8 ângulos dentro desta figura formada, tá certo? Aí, a segunda parte, eu mandei para vocês no grupo um videozinho que fala como usar o transferidor. Tem dois tipos de transferidor. Tem esse primeiro tipo de transferidor e tem este segundo tipo de transferidor, tá? Esses são os dois mais comuns de se encontrar no mercado para trabalhar. Essa atividade, nós precisaremos desse transferidor para poder trabalhar. Bom, como fazer? O item B fala o seguinte: com o transferidor, meça cada um dos ângulos e organize esses dados em uma tabela. Então, a tabelinha tá aqui, eu já montei, certo? O ângulo formado, que é o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o ângulo E, ângulo F, ângulo G, ângulo H. Quantos graus ele vai ter lá no transferidor? Para isso, eu vou pegar a apostila, certo? Como vocês devem ter observado lá no vídeo que eu postei sobre como utilizar um transferidor, eu vou utilizar esse transferidor aqui. Vocês estão vendo que aqui no centrinho aqui, ó, tem uma rebarbinha e tem um menisco. Esse menisco colocado bem no início do ângulo aqui da figura e feito a reta, seguindo a reta que eu vou pôr, vai seguir essa linha aqui do meu transferidor, eu vou conseguir observar, partindo deste ponto, quantos ângulos abre. Então, é só colocar lá na figura, ó, não é a reta transversal que eu vou medir, então eu vou pôr na reta transversal, né? Vou pôr aqui, ó, o ângulo tá aqui, reta S, certo? O menisco tá aqui, ó, bem aqui, bonitinho. Seguindo a reta paralela, eu vou olhar para ver quantos graus abre. Daqui para lá, 0, certo? Então, 0, 90 graus, ele é acima de 90, não é? Observando ali, ó, nesse ângulo reto aqui, se ele fosse fazer o ângulo reto aqui, ó, ele seria acima teria 90 graus aqui, só que não tem. Então, quanto que ele tem? Não vem daqui até aqui, eu vou transpassar essa reta seguindo, né? Ó, vou continuar a reta aqui, mais ou menos quantos graus deu? O ângulo C deu exatamente 0, ó, eu vou usar esse menisco: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 graus. Então, o ângulo C tem 140 graus. Eu vou lá na minha apostilinha, o ângulo C tem exatamente 140 graus, certo? Aí eu volto aqui. Agora eu vou fazer o ângulo A. Ora, o ângulo A não tá aqui, é a mesma coisa. Eu ponho lá retinha, ele tá aberto daqui para lá, certo?
Eu vou usar aqui, ó, do lado de fora agora o externo. Tá aqui, não tá? Ele não tá seguindo essa reta, então eu vou lá. 0, 10, 20, 30, 40. Se você observar aqui, vai dar 40 graus. Então, o meu ângulo A tem exatamente 40 graus. É só ir lá na minha apostila e colocar que o meu ângulo A tem 40 graus, certo? Agora, preciso medir os ângulos de baixo, não é isso? Então, vamos lá. Pego o transferidor, inverto o menisco de novo bem aqui, né? Seguindo a reta paralela, lá. Põe em cima da reta paralela, seguindo a reta paralela, eu vou fazer o ângulo D. O ângulo D, ele sai da reta paralela e vai até aqui. Continuando para cá, ó, se eu for pegar aqui como zero, vamos lá. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Então, meu ângulo D tem exatamente também... Meu ângulo D tem 140 graus também, tá certo? Falta na reta de cima fazer o ângulo B. Ora, continuando lá, o menisco tá aqui, certo? Seguindo menisco, seguindo a reta. Não é essa reta, não é esse ângulo que eu quero medir. Daqui para cá, eu vou pegar aqui, ó. 0, certo? 0, 10, 20, 30, 40. Não aqui nessa reta. Então, o meu ângulo B tem exatamente também 40 graus, certo? Agora, falta os ângulos da linha de baixo. Vamos fazer a mesma coisa, mesmo princípio. Coloco lá no menisco, certo? Coloco aqui no menisco certinho, bonitinho, como manda o figurino. Tá aqui o menisco com o início, bem aqui, ó. Menisco com essa linha aqui. Tá lá, sigo a reta paralela, eu vou fazer o ângulo G. Saindo daqui, o 0, tá aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Novamente, o meu ângulo G... Meu ângulo G tem exatamente 140 graus também. Continuando lá, o meu ângulo G tem 140 graus, medindo o compasso, né? O transferidor, menisco, a reta, jogo para cá. O meu zero vai começar na linha maior aqui, então não vai ser essa reta aqui que eu tenho que medir? De 0, 10, 20, 30, 40, deu 40 de novo. Então, meu ângulo E dá exatamente 40 graus, certo? Falta ainda o ângulo F e o ângulo H, os que estão lá embaixo. Vou virar o meu transferidor, menisco com onde encontra a reta aqui, menisco lá, ó, bonitinho. Seguindo de novo a reta, vou fazer essa reta, aumentá-la para poder bater lá no meu transferidor bonitinho, né? Vem aqui mais ou menos isso. Aí o que eu vou fazer? Vou medir daqui para lá, o meu zero tá ali, não tá? Então, 10, 20, 30, 40, ó, seguindo vai dar 40. Então, novamente, o meu ângulo F é 40 graus. Vou aproveitar e vou fazer a medida do outro lado. Daqui, o meu zero começa aqui, não é? Vou seguir essa reta aqui para abrir esse ângulo. Então, daqui para cá, zero, na linha reta, né? Na horizontal aqui, bate no ângulo zero. Subindo até a reta transversal, então vou sair daqui e ir até lá. Ora, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Então, o meu ângulo H tem 140 graus e o meu ângulo F tem 40 graus. Então, nossa tabelinha montada fica lá. O ângulo A tem 40 graus. O ângulo B tem 40 graus. O ângulo C tem 140 graus. O ângulo D tem 140 graus. O ângulo E tem 40 graus. O ângulo F tem 40 graus. O ângulo G tem 140 graus. E o ângulo H tem 140 graus. Certo? Observando aí, ele pede para a gente fazer o seguinte no item C. Agrupe os ângulos que possuem a mesma medida. Ora, eu observei que vários ângulos têm a mesma medida aí, não tem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quê? Quais são os ângulos que têm a mesma medida aí, gente? Os ângulos que possuem a mesma medida. Eu tenho A e B, C e D, E e F, G e H, certo? Então, como que eu vou responder isso? Que o ângulo A, o chapéuzinho que indica o ângulo, é igual a quem? Ao ângulo B. Que
chapeuzinho, que indica o ângulo, que é igual, por suas vezes, a quem? Esse, igual ao ângulo E, que é igual ao ângulo F. Todos esses ângulos possuem quanto? 40 graus, certo? Agora sobrou o ângulo C, o ângulo D, o ângulo G e o ângulo H. Todos eles com quanto? 140 graus. Então, o que eu escrevo? O ângulo C, chapeuzinho, para indicar que é ângulo, é igual ao ângulo D, chapeuzinho, para indicar que é ângulo, que é igual ao ângulo G, não esquecendo do chapeuzinho, que é igual ao ângulo H, não esquecendo do chapeuzinho também. Todos esses ângulos têm exatamente 140 graus, certo? Então, essa aqui é a solução do item ponto 1.1, tá certo? Da atividade situação de aprendizagem 5. Aí, para responder a segunda situação o segundo item da situação de aprendizagem 5, a gente precisa responder uma tabelinha que está aí. Mas para responder essa tabelinha, é necessário fazer uma pequena pesquisa. Eu enviei para vocês ontem no grupo 3 pesquisas que falam sobre os tipos de ângulos que existem, né, e os nomes e classificações que eles recebem. Então, eu pus um resuminho aqui para a gente saber. Para começar, o que é o ângulo? Ângulo é a medida da abertura entre 2 segmentos de reta. Então, tá lá, 2 segmentos de reta. Abertura dessa reta para essa, eu tenho a formação de um ângulo. 2 segmentos de reta, abertura dessa reta para essa aqui, eu tenho um outro ângulo. Então, eu tenho este ângulo do lado de cá e este ângulo do lado de cá. A mesma coisa para a parte interna desta reta. Este ângulo e este ângulo com abertura entre 2 segmentos de reta. Desse modo, existe um número que está relacionado com cada abertura entre 2 semirretas. Então, 2 semirretas, por que semirretas? Que são 2 pedaços de reta, a reta é infinita, né? Então, 2 pedaços de reta que se cruzam formam um ângulo, tá certo? E quanto maior a abertura, maior esse número. Ora, quanto maior a abertura daqui para cá, maior o número. Quanto menor a abertura, menor o valor do ângulo também, não foi que nós vimos? Certo? Aí. Também posso dizer que ângulo é uma medida expressa em graus que é atribuível à região ou conjunto de pontos situado entre 2 semirretas de mesma origem. Olha, observando bem, eu tenho que ter um centro de origem, que é o ponto A, onde se cruzam as 2 semirretas, certo? A semirreta B e a semirreta C. Tá? Quando essas 2 semirretas se cruzam, abre um ângulo, abre uma diferença, uma medida entre essas duas retas que se cruzam. Esta medida aqui é o ângulo formado, tá? Então, a semirreta B, transpassando pela semirreta C, eu tenho um ponto de união entre as duas acontecem, que eu chamo de ângulo A. Então, como que eu escrevo? Semirreta B com ângulo A com a semirreta C possui um valor de ângulo. Daí eu vou pôr o transferidor aqui, né? Só para lembrar como se faz. Eu ponho o transferidor aqui, certo? 0 na reta, ó, tá aqui, 0 a reta, e vou ver quanto a abertura. No meu caso aqui deu exatamente 40 graus de abertura, então meu ângulo aqui tem 40 graus, tá certo? Aonde eu tirei essa pequena informação? Lá do brasilescola.ol.com. Aí, a tabelinha pede pra gente responder quais são os ângulos correspondentes, quais são os ângulos alternos internos, quais são os ângulos alternos externos, os ângulos colaterais internos, ângulos colaterais externos, ângulos opostos pelo vértice. Ora, precisamos saber o que significa cada um desses indivíduos, tá certo? Então, vamos lá. O que são ângulos correspondentes, que é a primeira parte da nossa tabelinha aqui. O que são ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes são congruentes, são formados a partir de 2 retas paralelas e distintas juntos com uma transversal. Então, eu tenho 2 retas paralelas e a transversal. Ângulos correspondentes. Esse ângulo que forma aqui é igual do lado externo, é igualzinho ao ângulo do lado interno da reta inferior. O ângulo do outro lado da reta, o ângulo da parte de cima, vai ser igual, o mesmo valor do ângulo da reta inferior. Então, essa aqui é a parte externa e essa aqui é a parte interna da reta. Então, eu tenho de novo a parte externa. Então, eu tenho uma parte externa, uma parte interna e uma parte externa entre as 2 retas paralelas. E os ângulos são formados entre esses 2. Então, na parte superior da primeira reta, eu tenho 2 ângulos externos. Na parte
externa da reta de baixo, eu tenho 2 ângulos externos. E entre as duas retas, eu tenho a parte interna, que eu vou ter 4 ângulos, tá certo? Deu para verificar lá o que aconteceu. Que o ângulo daqui, o ângulo A, não é igualzinho o ângulo E pela tabela que nós fizemos? Deu 40, 40. Deu 140, 140. 140, 140, 40, 40. Então, o que está falando aqui? Que esse ângulo superior, ele é equivalente ao ângulo superior da parte interna da minha reta, quando eu falo que eles são correspondentes. Ou, melhor dizendo, o ângulo de cima da primeira reta é igual ao ângulo de cima da segunda reta. O ângulo de baixo da primeira reta é igual ao ângulo de baixo da segunda reta. Então, esse está para esse está para esse aqui vai ser igual a esse igual a esse. Certo? Eu fiz essa diferençazinha nas cores para vocês poderem identificar melhor. Tá bom? Então, o que é ângulo correspondente? São ângulos que, quando as retas paralelas são cruzadas pela reta transversais, os ângulos externo superior é igual ao ângulo interno da segunda reta, o primeiro ângulo interno. O ângulo externo superior é igual, então, de cima tá para o de cima, o de baixo tá para o de baixo, tá? Aí, continuando, o próximo é o que são ângulos alternos internos. A palavra interno indica que esse ângulo está na região interna da reta. Lembra que eu falei que aqui dentro, entre as duas retas paralelas, eu tenho a parte interna da reta. E a palavra alterno indica que eles estão em posições alternadas com relação à reta transversal. Então, tá aqui, ó. Duas retas paralelas, a reta transversal. Se eles estão em posições alternadas na parte de dentro, quer dizer, um está de um lado e o outro está do outro lado, tá certo? Sendo assim, um ângulo alternos internos são aqueles que estão na região interna das retas paralelas e um lado alternado do outro. Então, parte interna entre duas retas paralelas, eu tenho a reta transversal que cruza, vai formar o ângulo de cá, vai ser igual o ângulo de lá. Então, o ângulo de um lado da reta é igual ao outro lado superior da reta. Inferior, superior da reta, lados opostos, tá certo? O que são ângulos alternos externos? Ora, externo para o lado de fora da reta, então é para o lado de cá e para o lado de cá. O interno é dentro das duas retas paralelas, certo? Então, os ângulos alternos, quer dizer, eles estão dos lados alternados, um de cada lado da reta, um para o lado de cá, outro para o lado de lá. E estão na parte externa, então é para o lado de fora e para o lado de fora, tá certo? Ora, se tá para o lado de fora, esse com esse, certo? Lados opostos, certo? Na região externa da reta. Ocupa a região externa das retas paralelas e, ao mesmo tempo, estão em lados opostos da reta transversal. Novamente, retas paralela, reta transversal. Lado externo, lado interno entre as duas retas paralelas. Se eles são de ângulos alternos, externos, então eu vou usar somente os lados de fora. E o ângulo que tiver aqui tem que ser igual ao oposto do outro lado da reta para o lado do outro externo. Então, o lado de cima aqui é igual ao lado de baixo do outro lado. Então, externo com externo, direito com esquerdo, tá certo? Os ladinhos que a gente vai verificar, tudo bem? Continuando. O que são ângulos colaterais internos? Ora, dois ângulos são colaterais internos quando na região interna de duas retas paralelas estão do mesmo lado. Então, colaterais internos. Retas paralelas, interno dentro da região interna, certo? Externa, interna é aqui dentro, certo? Então, na região interna das duas retas paralelas estão do mesmo lado. Então, olha lá, esse ângulo com esse ângulo aqui, certo? Eu tenho dois ângulos aqui que são dentro da reta paralela, porque são internos e estão do mesmo lado, tá? Esse com esse, né? O que são ângulos colaterais externos? Ora, quem são os ângulos colaterais externos? Vão estar na parte de fora. Esse daqui é o lado externo, certo? Das duas retas paralelas, lado interno, lado externo. Eu tenho o quê? Do lado de lá, esse ângulo aqui, colaterais externos, eu tenho dois ângulos aqui, este e este. Então, esse está para esse e esse está para esse, certo? Ângulos colaterais externos. Estão do mesmo lado na região interna de duas retas. Então, esse está desse lado de cá e esse está do lado de cá. O que são ângulos opostos pelos vértices? Ora, um ângulo é a medida da abertura formada por duas semirretas de mesma origem. Isso nós vimos. Duas semirretas, que são dois pedaços de reta, transpassadas por uma outra semirreta, ou outro pedaço de reta. O encontro entre duas retas forma 4 ângulos. Já vimos, né? 2 e 2 ângulos.
e dois ângulos aqui embaixo, certo? 2 em cima e 2 aqui embaixo, aqui também seria outros 2 ângulos, né? Observando os 2 a 2, é possível concluir que ou esses ângulos estão lado a lado e por isso são adjacentes, ou seja, aqui eu tenho outro ângulo formado, não tenho? Esse é adjacente a esse é adjacente a esse é adjacente a esse é adjacente a esse, que eles estão do mesmo lado, concorda? E por isso são adjacentes, ou se opõem um ao outro, e por isso são chamados de opostos pelo vértice. Ora, aqui não é o vértice, o pontinho, esse daqui é adjacente a esse de baixo. Esse adjacente é esse que está do lado dele. Esse adjacente é esse que está do lado dele. E assim sucessivamente. Porém, esse ângulo aqui, quem é o oposto a ele? É o ângulo de baixo. Então, esse ângulo é o oposto desse ângulo. Esse ângulo pelo vértice é o oposto desse ângulo aqui, tá certo? A figurinha maior aqui já dá para ver melhor, ó. Ângulo adjacente. Alfa tá paralelo, né? Alfa tá do lado do ângulo beta. Então, eu tenho um ângulo alfa e ângulo beta. Alfa e beta estão adjacentes. Beta e teta estão adjacentes também. Teta e lambda também estão adjacentes. E lambda e alfa também são adjacentes. Então, tá lá alfa e beta e teta, teta e lambda, alfa e lambda. Os ângulos opostos. Ora, aqui tá o vértice, não tá bem aqui no centro? Este ângulo aqui, o oposto a ele é o que está do outro lado. Quem é? Beta oposto a lambda, certo? Beta oposto a lambda. Aqui, o vértice, este ângulo aqui, quem é oposto a ele? Alfa oposto a teta. Então, os ângulos opostos pelos vértices são alfa e teta, e alfa e teta, e beta e lambda, tá certo? Aí eu tenho duas propriedades importantes pro ângulo, propriedades importantes. Ângulos adjacentes são suplementares. O que são suplementares? Eles se suplementam, eles se completam, tá? Então, quando eu tenho um círculo, aqui não tem 360 graus. Se eu cortar esse círculo ao meio, ai que horror, daqui até aqui vai ter exatamente 180 graus, daqui até aqui vai ter 180 graus, então saindo dessa região aqui é 180 graus, dessa região até essa é 180 graus. Se eu somar as duas vai dar igual a 360 graus, que é o perímetro da circunferência, não é? Eu olhando aqui, eu não tenho meia circunferência. Se eu tenho meia circunferência, saindo daqui para chegar aqui, quanto vai ter que ter no total? Vai ter que ter exatamente 180 graus. Então, a soma do ângulo alfa com a soma do ângulo beta terá que ser exatamente 180 graus. Não pode passar disso, tá? Sempre que dois ângulos cruzarem aqui, eu vou ter 180 graus. Quando for assim, né? Numa reta transversal, tá certo? Ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Ou seja, o que são ângulos opostos pelos vértices? Quem é oposto aqui? Alfa e teta, não são isso? Então, os ângulos alfa e teta são opostos, beta, alfa e beta, aqui, esse com esse, eles são adjacentes, esse e esse são adjacentes, e esse aqui, que eu não marquei, também é adjacente, tá certo? Só que daí acontece o seguinte, os ângulos alfa e beta e teta são adjacentes. Os ângulos alfa e teta, eles são o quê? Opostos pelos vértices. Aqui não é o ângulo alfa. Quem é o oposto? O vértice não tá aqui. Quem é o oposto dele? É esse daqui, o lado contrário dele, é o ângulo teta. São opostos pelos vértices, pois possuem a mesma medida. Eu, como não tenho um ângulo aqui, eu posso falar que esse é oposto a alguém aqui? Não, eu não indiquei que ângulo tá aqui. Então, esse daqui. Quem são os opostos nessa figura? Somente esses dois aqui, tá certo? Continuando aí. Lembra que eu falei que a soma do ângulo alfa quando beta tem que ser igual a 180 graus? Porque é exatamente metade de uma circunferência, então eu tenho 180 com mais 180 dá 360. Então, se eu tenho aqui o ângulo alfa e o ângulo beta, os dois ao ser somado terá que ser 180. O ângulo que continua para cá, esse com esse também ao ser somado aqui embaixo terá que ser igual a 180. Então, esse soma com esse 180, esse soma com esse 180. Então, como que eu sei que eles são opostos pelos vértices? Porque eles têm que dar o mesmo valor, certo? Então, vamos lá. Eu sei que alfa mais beta é igual a 180. Teta mais beta é igual a 180, não é o que tá lá? Alfa mais beta dá 180. Beta mais lambda dá 180, certo? Então, voltando aqui. Alfa mais beta 180, alfa mais beta 180. Alfa mais beta é igual a teta mais beta.
Ou seja, eu vou ter que eliminar uma das incógnitas. Quem é a incógnita que aparece dos dois lados? É o ângulo beta. Então, alfa vai ser igual a θ mais beta. Esse muda de lado, passa a ser negativo. Corto os dois, sobrou alfa igual a θ. Então, 180 é igual a 180, certo? Tudo bem? Aí eu tenho a questão 1.2, que é o que eu tenho que saber. A partir do momento que eu sei o que é ângulo correspondente, ângulo alterno interno, o ângulo alterno externo, ângulos colaterais internos, ângulos colaterais externos, ângulos opostos pelo vértice, eu volto lá na minha reta de novo e vou fazer novamente quem é quem, tá certo? Então, vamos lá. Ângulos correspondentes. Quem são os ângulos correspondentes? Um que corresponde ao outro, ou seja, que possui o mesmo valor, né? Então, olhando aqui na minha reta, que possui o mesmo valor, o de cima desse com o de cima da reta de baixo, né? Então, A é correspondente a E. A primeira reta forma esse ângulo, a segunda reta forma esse ângulo. Então, eu posso dizer que o ângulo A e o ângulo E são correspondentes. O que mais eu posso fazer? O ângulo D é correspondente ao ângulo H? É. Então, o ângulo D é correspondente ao ângulo H. Então, D e H, ângulos D e ângulo H são correspondentes. Quem mais eu posso dizer? Posso dizer aqui que o ângulo C com o ângulo G, não é isso? Ângulo C, não esquecendo de pôr um chapeuzinho, e o ângulo G possui também o mesmo valor. E por último, o ângulo beta, o ângulo B e o ângulo F. Então, o ângulo B e o ângulo F, certo? Então, os ângulos correspondentes, o de cima da primeira reta com o de cima da segunda reta, do outro lado com o outro lado, de baixo com de baixo, de baixo com de baixo, tá certo? Ângulos alternos e internos. Alternos, lados, um para cá e outro para lá. E internos, quem são? Quem são? Posso saber? Esse com B com E, né? Tá deste lado e tá deste lado. Então, o ângulo B com o ângulo E. Então, eu posso falar com o ângulo B e o ângulo E. E quem mais? Se esse tá para esse vai estar para esse. Então, o ângulo D e o ângulo G, certo? Alternos internos. Alternos de lados diferentes do lado de dentro da reta. Esse aqui é o lado de dentro da reta interna. Ângulos alternos externos. Alternos externos. Então, alternos, lados opostos, e externos agora, não é isso? E externos. Então, vamos lá. Lados opostos e externo. Então, quem é? A com quem? A com F, né? Não tá do lado lá e o lado contrário aqui. Então, A e F. E C com quem? Com H. Então, ângulo C e ângulo H, certo? Colaterais internos. Quem são os colaterais internos? Internos é o lado de dentro. Quem são os colaterais? Estão no mesmo lado. Quem é? B e internos, né? Eu quero a parte de dentro. Colaterais internos, B e G, certo? B e G, colaterais do mesmo lado. B e G e A e E, certo? E os externos? Colaterais internos. Internos, B e G, D e E. Nossa, D e E. Aqui é o D, né? D e E, tá certo? E agora, os colaterais externos, que estão pro lado de fora. Quem é quem? Do mesmo lado, não é isso? A com quem? Com H, certo? Ângulo A e ângulo H. Quem mais? Ângulo C e ângulo F. Ângulo C e ângulo F. Ângulo C e ângulo F. E quem são os opostos pelo vértice? Ora, se o vértice está aqui, esse ângulo C, quem é oposto a ele? É o ângulo D, certo?
Então, ângulo C e ângulo D. No mesmo lado, esse daqui, quem é oposto a ele? A oposto a B, não é isso? A, E, B. É isso aí? É. Na reta de baixo, E é oposto pelo vértice a F. Então, E e F. E o G é oposto ao ângulo H, certo? Então, essa aqui foi a primeira resolução da 1.2. Termina aqui esta parte. Daqui a pouco eu lanço a atividade 2 para vocês, tá? É só eu terminar de montar, que eu já vou lançar para vocês, tá? Espero que tenham tirado as dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato via WhatsApp, que é mais fácil para mim, tá bom? Vocês têm o número de WhatsApp lá no grupo, é só avisar. Assim que der, eu tô mandando a resposta, tá bom? Tchau pra vocês.